Durante seu descanso no Guarujá, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu pelas redes sociais uma forma de diminuir o preço do gás, reduzindo os custos do engarrafamento. Bolsonaro disse: "O preço do gás. Como alternativa, determinei estudar urgente a possibilidade de criar locais especializados para se encher botijões de gás. No Brasil, existem poucas engarrafadoras. Tem estado que não tem uma sequer. O botijão anda centenas de quilômetros para ser enchido e depois mais uma centena até o consumidor. Com dezenas de centrais nos estados e mais empresas, essa verdadeira viagem do botijão deixaria de existir, teríamos mais competição e o preço cairia. Nessa guerra, o inimigo a ser derrotado serão os burocratas, sem dificuldade da minha parte, e os especialistas, que se dividem em dois grandes grupos: os idiotas úteis que gostam de aparecer nas TVs e os lobistas, graneiros." O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da União e liberou a redução do seguro DPVAT. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, no fim do ano passado, o próprio ministro Dias Toffoli havia cancelado a resolução do governo que reduzia o valor do DPVAT. A União, então, recorreu, alegando que a redução do valor não tornava inviável o DPVAT, o argumento usado pela seguradora Líder, que administra o fundo. Segundo a União, a Líder omitiu a informação de que já havia no fundo quase 9 bilhões de reais, valor que seria suficiente, então, para cumprir com as obrigações do DPVAT. Com a nova decisão, o DPVAT passa a ser, então, de R$ 5,21 para carros de passeio e de R$ 12,25 para motos, valores até 86% menores que os praticados no ano passado. Em uma transmissão ao vivo no Guarujá, onde passa alguns dias de descanso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou. O DPVAT voltou um valor razoável agora, né? bem baixinho. O seguro em si tem bilhões, né? Arrecadou bilhões guardados. Não precisa ter um valor tão alto, não precisa ter um valor mais baixo um pouquinho. A seguradora Líder deve definir agora como será feita a devolução dos valores de quem já fez o pagamento a mais. Bom, e mudando de assunto, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir conhecer quem são e quantos são os autistas no país, além de garantir atendimento prioritário para essas pessoas nos serviços públicos e privados. Vamos ver. Com a sanção da Lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e, assim, facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Participação recorde no Enem, novos ônibus escolares, investimentos na merenda, escolas cívico-militares. Nesta quinta-feira, o ministro da Educação fez um balanço das principais ações na área. O ministro Abraham Weintraub afirmou que a expectativa é tornar o Brasil referência na educação básica na América Latina até 2030. Para isso, foi lançada a Política Nacional de Alfabetização. Nós perdemos os alunos porque ele não consegue ser alfabetizado no começo,
por indisciplina, por falta de técnica. O ministro também apresentou números de programas. No transporte escolar, por exemplo, foram entregues 1.363 ônibus novos e para 2020 a previsão é de mais 6.200 ônibus novos para todo o país. A alimentação escolar também recebeu novos investimentos, dinheiro que garantiu 50 milhões de refeições diárias para 40 milhões de alunos da rede pública. As escolas cívico-militares foram implantadas em 15 instituições municipais e 39 estaduais, de 22 estados e o Distrito Federal. Nós estamos tentando desenvolver um modelo que possa ser ampliado para o Brasil todo, não para ter 100%, mas para ter uma participação grande. A identidade estudantil, que é a carteirinha digital, já está nas mãos de 106 mil estudantes em todo o país e de graça. E o Enem, com 5,1 milhões de inscritos, foi, segundo o ministro Abraham Weintraub, o melhor da história. Mais crescimento e uma participação cada vez maior da iniciativa privada na economia do país. Essas são algumas das metas do Banco Central. Para 2020, a expectativa é também pela aprovação da autonomia da instituição. O projeto está sendo analisado no Congresso Nacional. A agenda do Banco Central foi criada no ano passado, quando foram implementadas 275 ações para estimular o crescimento da economia e melhorar o desempenho do banco. Entre as medidas estão a redução da taxa básica de juros, a Selic, que fechou 2019 em 4,5%, e a nova política de cheques especiais, que limitou os juros a 8% ao mês. É uma reengenharia de um produto que era ineficiente e que não tinha condições que nós achávamos que eram razoáveis, né, no mercado. O cooperativismo, o incentivo ao microcrédito e a política de crédito rural também fazem parte da lista de objetivos do banco. A instituição prevê ainda mais crédito para a compra da casa própria, o que já tem aquecido o setor da construção civil. A expectativa para 2020 é a aprovação da autonomia do Banco Central. Com a mudança, o presidente da instituição perde o status de ministro e os mandatos não ficam mais vinculados ao do presidente da República, o que garante mais independência ao órgão. A previsão é de que esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre deste ano. Nós entendemos que existe um ambiente legislativo propício para aprovação. Nós assinamos o projeto da Câmara, então esse é o projeto que nós entendemos que é o melhor projeto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, analisa uma mudança na taxação da energia solar produzida por consumidores para uso próprio. É a chamada geração distribuída, que hoje conta, por exemplo, com a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. Na casa do Abel, as 12 placas solares instaladas há 4 anos geram uma economia mensal de até 50% na conta de luz. Como ele não consome tudo que é produzido pelas placas, parte da energia volta para a rede de distribuição elétrica, o que gera um crédito para o consumo. Ele só está me fazendo bem, e não só para mim, né, mas para o planeta todo. Funciona assim: quando o consumidor adere à geração distribuída, ou seja, produz a própria energia por meio de painéis solares, por exemplo, pode consumir a energia imediatamente ou transmitir para a rede da distribuidora e ser compensado depois com descontos na conta de luz. Nesse caso, a rede da distribuidora acaba funcionando como uma bateria. A regra atual prevê incentivos para quem participa desse sistema, entre eles a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. O problema, segundo a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que esse incentivo gera um custo alto, que pode chegar a R$1 bilhão em 2021 e que pode ser repassado aos demais consumidores. A regra vigente, ela diz que para cada 1 kWh que você gerar, você irá perceber um benefício de 1 kWh também. Então, é 1 para 1. Hoje se propõe que 60% do benefício não seja compensado pelo consumidor final. Então, o 1 para 1 viraria 1 para 0,4.
60%, o consumidor que investiu do próprio bolso, que gerou benefício, ele não conseguiria incorporar esse benefício. E é exatamente por causa desse impacto para o consumidor que no ano passado a ANEEL anunciou que estudava a retirada de incentivos para quem produz a própria energia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a taxação e chegou a tratar o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter no Congresso uma eventual decisão da ANEEL. Quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Okay? Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meio físico a ser utilizada, ele vai negociar. Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou uma reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente da ANEEL no Palácio do Planalto. O porta-voz reafirmou a autonomia da agência, mas explicou que é preciso estudar alternativas para não repassar o custo aos consumidores. É a ANEEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso, mas um dos seus diretores já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação. A crise humanitária na Venezuela tem forçado venezuelanos a se refugiarem aqui no Brasil. Essas pessoas foram acolhidas e transferidas para cidades do interior do país. Todas receberam vacinas e documentos como CPF, RG e carteira de trabalho. Nas fotos na estante, a lembrança de parte da família que ficou na Venezuela. No sorriso, o alívio de quem conseguiu fugir da crise que vive o país de origem. Ruby conta que cruzou a fronteira com a família em busca de mais oportunidades. A vida só começou a mudar quando conheceu a Operação Acolhida. Hoje, com emprego, casa e esperança de um futuro melhor, Ruby agradece. Eu estou muito agradecida, muito agradecida porque han hecho muitas coisas por nós. Só no ano passado foram investidos cerca de 10 milhões de reais na Operação Acolhida. Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a ação tem apoio do Exército Brasileiro, do Ministério da Cidadania e das agências da Organização das Nações Unidas para os Refugiados e para as Migrações. O objetivo é promover a inclusão socioeconômica dos venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira em Roraima. A venezuelana Jéssica está há 2 meses neste abrigo em Brasília com os 2 filhos. Mi hijo está bien, mi hija tiene escuela, tiene alimentación, vivimos como uma família normal. Em julho de 2018, um Boeing 767 da Força Aérea Brasileira aterrissou na capital, trazendo 50 imigrantes. Era o primeiro grupo de venezuelanos que desembarcava no DF por meio do projeto. Desde então, Brasília se tornou rota para os que aceitavam deixar as cidades de Pacaraima e de Boa Vista, em Roraima. Desde 2018, mais de 25 mil pessoas foram interiorizadas para 356 municípios em todo o país. Até novembro de 2019, o Brasil era o 6º destino mais procurado pelos venezuelanos em busca de acolhimento, contabilizando a entrada de 224 mil migrantes. Martina, que aos 47 anos deixou sua casa, salão de beleza e família para trás, conta que trabalhava de empregada doméstica em Boa Vista, mas decidiu vir para Brasília para conseguir um emprego melhor. Eu espero que aqui, para mim, seja conseguir um emprego e ajudar a minha família, trazer minha família para cá. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.